Olá, pessoal, muito boa noite. Eu queria dizer que é um prazer estar com vocês. O meu nome é André Jensen, eu sou médico e sou instrutor de Mindfulness. E eu queria falar um pouquinho sobre essa série de vídeos que a gente tem lançado, que a gente está lançando para você. No primeiro vídeo, a gente falou sobre como você sofre e a necessidade de você voltar para sua casa. E nesse vídeo agora a gente vai falar uma coisa muito importante. Mas antes disso, para que a gente espere as pessoas chegarem, eu queria propor uma meditação. Para a gente acalmar um pouquinho, a meditação dos três minutos. Então eu te aconselho que você ache uma postura digna, ajuste a sua coluna, uma coluna ereta, um misto de relaxamento e alerta. E eu te convido para que você faça 3 respirações profundas. Inspirando pelo nariz, expirando pela boca. E ao final das 3 respirações, permita que a sua respiração siga o seu fluxo natural. Não há necessidade de controlar a sua respiração. Você vai notando os sons que estão presentes no seu ambiente. Notando o peso do seu corpo sendo sustentado por uma superfície, pela cadeira, pelo chão, pela cama. Apenas sinta o peso desse corpo. E permita que a gravidade faça todo o seu trabalho. E eu te convido nesse momento para que você tome consciência das sensações presentes no seu corpo. Eu te convido a olhar com uma postura de curiosidade, abertura e gentileza. Seja lá o que você esteja vivendo. Talvez pensamentos surjam, que sua mente divague. E o seu trabalho é sempre recomeçar. Voltando a sua atenção para os sons que você percebe no ambiente. O que você consegue perceber também através dos seus olhos. Mesmo com os olhos fechados, talvez surjam imagens. Apenas tome consciência. E quando você ouvir o som do sino, você pode trazer sua prática ao final. Lentamente trazendo sua atenção de volta para essa sala, o lugar que você se encontra, e abrindo seus olhos. É engraçado que apenas 3 minutos de prática foi exatamente o tempo que a gente praticou, é o suficiente para mudar a sua fisiologia, né? Eu queria saber como é que você está sentindo. Você pode deixar seus comentários na página, só rolar a página para baixo e você vai ter escrever o que você quiser, ok? Então, sim, agora sim eu vou me apresentar, depois que a gente chegou, consciente desse momento. Eu sou André Jensen, eu sou médico, eu sou instrutor de Mindfulness e
a gente está desenvolvendo um programa chamado Mindfulness de Volta para Casa. E, na verdade, nessa série de vídeos, eu estou falando sobre como você pode se conectar com a sua essência e viver uma vida alinhada com o seu propósito. E eu chamo isso de Mindfulness de Volta para Casa. Ou seja, é necessário que você faça uma volta para a sua essência, porque em algum lugar houve uma ruptura. Você se rompeu com a sua essência e vive, então, uma vida um pouco desalinhada com aqueles seus valores, suas coisas que são mais importantes para você. Ok? E eu gostaria de fazer uma pequena recapitular um pouquinho a nossa trajetória. No primeiro vídeo, no primeiro episódio desse workshop, eu falei sobre por que você precisa voltar para casa. Por que é necessário você voltar para casa? É necessário para que você volte a estar alinhado com seus propósitos e tenha uma vida que faça sentido, que seja produtivo, que você tenha alegria, que você abandone as doenças e os transtornos emocionais tão comuns nessa época que a humanidade vem vivendo, tão comuns atualmente. No segundo episódio, eu expliquei por que você precisa voltar para casa, né? E como você pode lidar com essa dor que vem te afastando, te impedindo de você realizar essa vida incrível que você sonha, essa vida de realização, a vida feliz, leve. E o que acontece é que você está preso em alguma história e você não consegue dar continuidade nessas realizações tão importantes. E nesse segundo episódio, eu te deixei bem claro que você também pode viver essa vida alinhada com seus valores, assim como tantas pessoas, muitos dos meus alunos conseguiram passar por esse propósito, eu consegui passar por isso e você também pode, eu acredito muito nisso. E se você não assistiu esses dois, você tem a chance ainda de assistir, ainda vai lá que dá tempo, está liberado até domingo para você assistir, seria muito importante, ok? Você provavelmente já recebeu isso no seu e-mail e está lá. Se você não recebeu, você precisa se inscrever para que você tenha acesso a esses vídeos, ok? E eu quero agradecer todos os comentários, todas as pessoas que têm passado por aqui, deixado os comentários no meu Instagram, no WhatsApp, eu tenho recebido muitos comentários de pessoas agradecendo o lançamento desse produto, pessoas que estavam precisando, basicamente, de um acompanhamento para aprender a meditar. Então, justamente eu estou aqui para isso, para poder te auxiliar nesse momento. E realmente eu quero que você entenda que eu estou aqui com você, ok? Então, você ainda tem tempo de escrever as suas perguntas, eu posso responder, vou ter o maior prazer em responder qualquer pergunta que surja, beleza? E eu queria dizer que, se você rolar a página para baixo, você vai ter um gostinho, só a pontinha do iceberg dos depoimentos que eu tenho recebido de pessoas que transformaram a sua vida. E por isso, eu acredito que você também pode, ok? Então, para a gente começar logo o nosso conteúdo, essa aula que eu preparei para você, eu gostaria muito de eu vou passar uma apresentação para que você possa acompanhar comigo. Eu fiz uma apresentação baseada na neurociência, mostrando que mindfulness tem a possibilidade de mudar a sua estrutura neurológica, para que você se relacione melhor com a realidade, você sofra menos, que você possa lidar com o sofrimento de forma muito produtiva, para que esse sofrimento não te paralise, como vem acontecendo com muitas pessoas. A gente está vivendo a depressão é o mal do século. A Organização Mundial de Saúde disse que é o segundo maior problema da saúde pública no mundo até 2020. Então, nós estamos vivendo uma época, talvez a mais triste entre todas as épocas. Nunca vivemos numa sociedade que com tantas necessidades não atendidas, com tantos vícios emocionais e até mesmo vícios em drogas, álcool, em abuso em compras, enfim, tantas coisas. Fora a ansiedade, síndrome do pensamento acelerado, TDAH, tantas outras síndromes que surgem, diagnósticos, por conta dessa ansiedade, dessa falta de estar presente nesse momento. Então, esse é o meu convite para que você possa acompanhar comigo essa apresentação de hoje, para que você possa viver uma vida com sentido, uma vida alinhada com o seu propósito. Eu sei que você pode. Então, acompanhe aqui comigo. Pessoal, então o objetivo desse curso de Mindfulness para Casa, desculpa essa enrolação, existem 6 passos para a gente poder voltar para casa, 6 passos, e isso é um conteúdo que eu e minha equipe a gente preparou para você ao longo desses anos todos de experiência, preparando, atendendo clientes, atendendo pacientes, instituições, quase 1.000 alunos passaram por mim para a gente poder desenvolver esse caminho.
Então, basicamente, surge Mindfulness como o começo de tudo isso, a base dessa pirâmide. E logo em seguida, então, a partir da prática de Mindfulness, eu consigo desenvolver o que a gente chama de autoconsciência, ou seja, perceber a alteração da fisiologia. E você que está me acompanhando já está muito careca de saber disso. Eu falo isso toda hora para você. Nas minhas lives eu trago todo esse conteúdo de como o Mindfulness produz autoconsciência, ok? E o próximo passo é autogerenciamento, ou seja, a partir do momento que você toma consciência da alteração da sua fisiologia, você pode, então, começar a gerenciar, melhorar o seu comportamento, e tem uma gama de estrutura neurológica envolvida nisso. O pessoal que fez o curso presencial comigo sabe, e você que vai estar inscrito ou que se inscreveu já no meu programa Mindfulness de Volta para Casa, vai ter acesso a todo esse conteúdo exclusivo que eu preparei para você, ok? Então, para que a gente possa criar motivação, e a motivação é o nosso quarto passo, a gente precisa basicamente de 3 características: alinhamento, visão e resiliência. Então, o alinhamento surge basicamente quando a gente produz uma estratégia para felicidade. O Dr. Martin Seligman, um dos psicólogos da psicologia positiva mais atuais, mais influentes dos Estados Unidos, foi presidente da Sociedade Americana de Psicologia durante anos. Ele diz que para que a gente possa ser feliz, a gente deve engajar em uma dessas 3 estratégias: vida agradável, vida engajada e vida significativa. A vida agradável é basicamente a vida de Hollywood, dos prazeres. É você ter emoções positivas, fazer o possível, ou desenvolver o máximo de habilidade para que você possa amplificar e aproveitar o máximo possível desse tempo de prazer. O problema é que somente 50% herdado não é modificável de forma positiva, ou seja, quando você tem, você só pode aumentar isso em torno de 15% a 20%. E o grande problema dessa vida agradável é que a busca pelo prazer não sustenta a felicidade a longo termo, ou seja, a emoção positiva se habitua rapidamente. O que isso quer dizer, basicamente, é que você vai lá e come um bis, um chocolate pequenininho. E aí, depois de um tempo, de tanto comer aquele chocolate não te dá mais prazer. E o que acontece é que você precisa comer mais. E aí você, daqui a pouco, também já é o suficiente, você come mais e mais e mais, daqui a pouco você está comendo a caixa inteira do bis. Então, é basicamente isso, porque quando a gente começa a projetar a felicidade como estando alhures, ou seja, em outro lugar, acontece esse processo que a gente chama de na não sustentação da felicidade a longo termo, ou seja, porque essa emoção positiva produzida por aqueles estímulos externos, ela se habitua rapidamente. E o que acontece é que daqui a pouco a gente precisa de cada vez mais prazeres. E aí aquele chocolate não é suficiente, talvez a gente tenha que buscar outras coisas, álcool, talvez drogas, e aí isso que acontece, remédios, enfim, tratamentos, e aí a gente vê uma sociedade bem infeliz mesmo hoje, buscando ter felicidade a partir de algo externo. E o segundo passo que a gente fala é a vida engajada, segundo a determinação do Dr. Martin Seligman, que é usar os seus pontos fortes, tanto quanto você puder, para crescer, aprender, trabalhar e superar desafios. E isso basicamente gera o que a gente chama de estado de fluxo, ou estado de felicidade e bem-estar. É importante a gente definir uma coisa bem importante: a diferença entre flow e o prazer da vida hollywoodiana. No flow, você está totalmente engajado, com suas habilidades alinhadas, trabalhando para você, você sabe quais são os seus pontos fortes, e o grande lance é que você pode usar esses seus pontos fortes e remodelar sua vida para utilizá-los. Isso basicamente é a receita da felicidade. É como se eu dissesse para você que só existe uma forma de você ser feliz, e essa forma é basicamente estando alinhada aos seus próprios valores. Então, a receita para a felicidade é você poder remodelar a sua vida de forma que você use esses pontos fortes e viva os seus valores agora, nesse momento, e não esperando alguma coisa acontecer, não esperando, programando, enfim, projetos para que você seja feliz ao se aposentar, ou você seja feliz quando você estabeleceu ou adquiriu, comprar uma casa, quando você trocar de carro, e não é isso. Essa vida engajada diz basicamente que esse estado de fluxo surge quando nós estamos alinhados aos nossos valores. E eu queria deixar chamar a atenção de que existe, né, para que o estado de fluxo ou de flow surja, deve haver uma proporção entre desafio e habilidade. Ou seja, como eu mostro aqui, todo mundo, mesmo que você tenha baixas habilidades, se submeta a baixos desafios. Conforme você for aumentando suas habilidades,
aumente também os seus desafios. O grande problema é quando você tem habilidades baixas e se submete a vários desafios, o que você está fazendo é se sabotando, porque você provavelmente vai sofrer. E aqui também, quando você tem altas habilidades e não tem proporcionalidade ao desafio, ou seja, você sabe muito conteúdo ou sabe muito uma prática e não faz nada com isso, ou seja, você não ajuda ninguém a se desenvolver. E eu queria dizer que durante muito tempo da minha vida eu estava aqui, ó, nesse local de muita habilidade e baixo desafio, ou seja, eu tinha muito conhecimento, muitos cursos, um monte de especialização em mindfulness e outros montes de tipos de meditação, e eu não fazia nada para ninguém. Então, minha vida era totalmente uma vida chata, monótona. Eu não tinha motivação suficiente. O que aconteceu, então, eu aumentei meu desafio e hoje eu estou aqui apresentando esse curso para você com um alto desafio, mas também com uma habilidade proporcional. Então, nesse estado do fluxo, você está completamente envolvido por uma atividade em si só. Você está focado, feliz, você não tem esforço nenhum. O tempo voa, como você está amando aquilo que você faz. Todo o seu ser está envolvido e suas habilidades estão engajadas a seu serviço. E você experimenta o estresse bom da adrenalina, não o cortisol. A adrenalina é aquele famoso friozinho na barriga, que você está amando o que você faz. O cortisol é aquele cansaço crônico, aquilo que tira a sua capacidade de raciocínio e te coloca no ciclo da fadiga crônica. E talvez muitas das pessoas que estejam afastadas do seu propósito, vivendo uma vida não alinhada, né, com esses valores, faz com que você experimente fadiga. Você acorda cansado, dorme cansado, o dia inteiro está cansado, não tem disposição, está desanimado sempre, fadiga mental, fadiga física. Isso é muito comum, um sintoma muito comum em quem realmente não vive a sua vida de propósito. E o próximo passo, segundo o Dr. Martin Seligman, é a vida significativa, que consiste em saber quais são as suas maiores forças e usá-las a pertencer e estar a serviço de algo muito maior do que você. E o que o Dr. Martin Seligman fala é que essa vida significativa ela tem um maior efeito sobre o bem-estar. Ou seja, uma coisa que eu acho curioso é que todas as religiões, todas as doutrinas filosóficas trazem a questão do serviço desinteressado, ou seja, ajudar o próximo simplesmente por ajudar. E isso é o que realmente tem maior efeito sobre o seu bem-estar. E aí, de novo, eu utilizo o meu exemplo, né? E quando eu estava querendo só ganhar dinheiro, trabalhar e fazer aquilo que eu estava, enfim, me propondo como médico, a minha vida ela não tinha esse significado todo. E em um determinado momento eu fui começando a me alinhar com meus valores, com o meu propósito, e eu comecei a me lembrar dos sonhos que eu tinha quando eu era adolescente, ou ali adulto jovem, com 19, 20 anos. E eu tenho, só para você saber, eu tenho uma tatuagem escrita em mim, assim, Domine facere instrumenta pace tuae. Ou seja, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Esse era sempre o meu sonho, de ser um instrumento de Deus nesse plano, de ajudar as pessoas, mas sem nenhum viés religioso, ok? Eu não tenho religião, eu não acredito que ok? Serve para mim. Eu não acredito que Deus esteja acessível somente através de uma religião, mas sim pela experiência de cada momento. E eu acredito muito que Deus fala conosco através de outras pessoas e que Deus está acessível em qualquer momento. Então, quando eu entendi que eu tinha feito essa tatuagem, aquilo fez todo sentido. Eu falei, cara, sempre foi esse meu maior sonho, de servir a humanidade de alguma maneira. E aqui estou eu hoje, com esse propósito de ajudar você a trazer sentido para a sua vida, sair da dor e poder realmente viver uma vida como eu vivo hoje. Então, existem algumas intervenções positivas e mindfulness surge como uma intervenção psicológica dentro da terapia baseada em mindfulness, como uma intervenção psicológica, ou seja, utilizada por psicólogos, psiquiatras, para nos ajudar a nos relacionar com a emoção negativa. Mas não é só mindfulness. Dentro desse programa eu vou trazer muito mais coisa para você, muito mais coisa. Você não faz ideia do que eu tenho preparado. Eu acho que você vai adorar isso. Enfim, e segundo o Dr. Martin Seligman, a vida extraordinária, ou seja, essa vida que a gente busca viver, essa vida com sentido, uma vida sem dor, uma vida onde a gente pode aliviar o nosso mal-estar e ter uma vida realmente de significativa, engajada, você se sente motivado para ajudar, você se sente motivado para sair de casa, trabalhar. Na verdade, você nem trabalha,
trabalha, você faz o que você ama e você ganha dinheiro fazendo isso, ela surge quando nós conseguimos alinhar uma vida significativa e uma vida com engajamento. Ou seja, eu estou consciente de todos os meus pontos fortes, valores, e eles estão aplicados na minha vida. Ou seja, eu vivo uma vida embasada nos meus valores. E, além disso, eu tenho um sonho, eu tenho uma forma de aplicar tudo aquilo que eu quero para estar a serviço do outro, como se eu tivesse uma motivação potente de um sonho que é muito maior que você. E eu te convido nesse momento para que você feche seus olhos um pouquinho e me diga qual seria esse sonho. Qual é o seu sonho? O que você nasceu para fazer? O que você sente no seu coração quando eu falo isso? Como seria se você tivesse esse sonho muito maior? Eu tenho certeza que você sente uma alegria no seu coração. Tenho certeza que você sente talvez tenha dado um sorriso, ou então a cabeça começou a imaginar uma vida muito diferente do que você tem hoje. Quer dizer, existe uma possibilidade para você. E é isso que eu quero que você entenda, por isso que eu estou te chamando. E aí você trabalha de acordo com os seus valores. Isso gera maior estado de flow. E essa vida agradável é a cereja do bolo, ou seja, nós não devemos nos esforçar para ter uma vida de prazeres, mas se ela acontecer, será ótima. E eu digo, se você viver baseado no seu propósito, uma vida alinhada, você vai ter você vai ter essa vida agradável, ou seja, essa vida de prazeres. E o que mais me chama a atenção e que é definido que mindfulness é a chave para manter esse alinhamento, ou seja, é reconhecido cientificamente que mindfulness é a ferramenta para que você possa se alinhar, ok? Então, o que acontece é que mindfulness gera autoconsciência, aquilo que a gente falou, que é o primeiro passo da inteligência emocional. E a autoconsciência, a partir do momento que você começa a poder perceber a sua fisiologia, conhecer seus valores, conhecer as suas inclinações, desejos, sonhos, acontece que você começa a entrar em alinhamento. E aí, quando você começa a entrar em alinhamento, você cria mais autoconsciência, e aí fortalece mais ainda a sua prática de mindfulness, que aumenta mais ainda a sua consciência, e que te gera mais alinhamento, e aí que gera mais, quer dizer, um ciclo totalmente virtuoso. Ou seja, quanto mais você praticar, mais autoconsciência, mais alinhamento, que vai alinhar mais mindfulness e vai produzir coisas incríveis na sua vida. E esse é o meu convite, para que você faça parte de tudo isso. E o segundo passo é a visão. Ou seja, a visão, você precisa ter uma visão clara daquilo que acontece no futuro brilhante, porque existe uma psiquiatra chamada Regina Pelle, ela diz que, basicamente, o nosso cérebro, ele cria inferências sobre o nosso futuro e faz previsões, ou seja, baseado na história de vida que nós vivemos ou temos vivido, né? E ele busca essas memórias ele busca esses fatos, esses acontecimentos na nossa memória e faz projeções do futuro baseado nessas memórias. E se basicamente o seu futuro, né, você está fadado a ter um futuro de repetição, segundo o que a doutora Regina Pelle diz, né? E eu vou te trazer mais informações sobre isso no curso presencial, no nosso curso online, no curso no Mindfulness de Volta para Casa. Você vai poder falar muito, a gente vai poder trocar muitas ideias sobre, basicamente, a neurociência. Mas eu queria que você ficasse com esse slide aqui nesse momento. Então, no contexto de uma ameaça, que você consegue ver aqui em azul no canto esquerdo do vídeo, essa ameaça, ela estimula ela altera o seu estado afetivo através da alteração da estimulação da sua amígdala. E acontece que a gente começa, então, a produção de uma reatividade, um sistema de reatividade no seu sistema emocional. O que acontece é que esse estado alterado, né, esse estado afetivo alterado, quando surge medo, ansiedade, excitação, ele manda um sinal de bottom up, ou seja, de baixo para cima, para que seu sistema regulatório cortical possa, de alguma maneira, perceber que, ok, aquilo é só uma emoção e que ele possa mandar um sinal para baixo, desligando esse excesso de reatividade, ok? Como a gente pode ver aqui, mas nem sempre o nosso sistema cortical regulatório, ele consegue desligar a nossa reatividade emocional. O que acontece é que, algumas das vezes, nós não temos as condições necessárias para isso. E, basicamente, para que haja um perfeito funcionamento desse sistema regulatório, a gente precisa do sistema da fala, ou seja, denominar ou definir a emoção que a gente está sentindo através de um nome, e, basicamente, a visão que nós temos
de nós mesmos. Ou seja, se eu tenho crenças de identidade, crenças de merecimento que não são muito positivas, isso afeta basicamente o sistema regulatório cortical. E o que acontece é que mindfulness surge como uma forma de nós podermos ajustar esse tipo de relação entre o sistema cortical regulatório e o sistema emocional do sistema límbico, e além disso, melhorar uma visão que nós temos de nós mesmos. Ou seja, mindfulness atua de diferentes maneiras, produzindo conexão entre diferentes redes neurais, né, para que a gente tenha um melhor aproveitamento da nossa realidade. Ou seja, que nós possamos, basicamente, viver uma vida tranquila. E esse esquema mostra mostra para a gente como você vive preso nas suas emoções. Porque quando você não toma consciência das suas emoções, o que acontece? E esse sistema regulatório não consegue inibir, como seria o ideal, ok? Ele acaba estimulando o seu estado afetivo alterado. E aí você tem mais medo, mais ansiedade, isso manda mais o estímulo para cima, e o seu sistema cortical não consegue, de novo, regular, e acontece o quê? Porque você tem uma visão de você muito ruim, você acha que você não é merecedora, você acha que não é uma pessoa boa, e acontece que esse estado afetivo piora mais ainda. E com o tempo, o que vai acontecendo é que esse sistema límbico está tão ativado, com tanto cortisol, acontece que ele desliga a capacidade da nossa rede executiva, ou basicamente o nosso córtex pré-frontal, de tomar decisões conscientes. E o que acontece é que sempre na presença do estado afetivo alterado, uma reatividade emocional, nós não somos capazes de tomar decisões conscientes. E o que acontece é que tomamos decisões que nós nos arrependemos mais para frente, ou até mesmo não tomamos decisões, e nos tornamos reféns dessa reatividade emocional. Então, mindfulness é a ferramenta que permite que haja uma regulação, ou seja, quanto mais desenvolvemos a parte anterior do nosso cérebro, a rede executiva, o pré-frontal, mais temos capacidade de regular o nosso sistema emocional. Ou seja, quanto mais praticamos mindfulness, mais podemos gerenciar as nossas respostas. Tá claro? Então, o que acontece quando eu quero te mostrar isso? Eu quero te contar uma história para que você entenda o que aconteceu. Há 3.000 anos, um povo originário de Creta chegou em Israel, basicamente num local aqui em cima, que não coube no mapa, chamado onde hoje existe Tel Aviv. E aí acontece que esse povo, ele queria controlar tanto as rotas comerciais do Mar Mediterrâneo, quanto do Mar Morto e as rotas terrestres através de Israel. Então, eles começaram uma longa jornada através da costa de Israel, até então que eles pudessem atravessar para que eles tivessem controle terrestre, basicamente no lugar mais estreito de Israel. E esse povo, eles eram os filisteus. Então, os filisteus, que há 3.000 anos começaram essa cruzada militar por controle de Israel, começaram então a caminhar e invadir o interior de Israel. Então, Saul, que era o grande rei de Israel nessa época, soube da invasão. Então, mandou o seu exército até Belém e então até as montanhas no vale de Elá. E o que acontece nesse momento é que os dois exércitos se veem lado a lado, cada um no alto de uma montanha e o grande vale separando eles. O que acontece é que quem está no alto tem vantagem militar. Então, não houve um estudo, um exército ajudando o outro, por semanas, sem nenhum movimento militar. Até que, então, os filisteus, os invasores, eles optaram por uma forma de combate muito comum naquela época. O combate homem a homem. Então, os filisteus escolheram o melhor de todos os seus guerreiros. Então, disse as lendas, nas histórias, que ele tinha em torno de 2,20 metros a 2,40 metros de altura, usava uma armadura dourada, ele tinha um escudo, uma lança, uma espada, uma verdadeira máquina de guerra. Então, vem esse homem, esse grande homem, um grande guerreiro, que se coloca no Vale de Elá, e do outro lado, né, do lado dos judeus, parece que não existe nenhuma movimentação, ninguém tem audácia de lutar com esse grande guerreiro. Então surge uma pessoa, um judeu que decide lutar essa luta.
E ele chega até o rei Saul e fala, eu vou lutar então, rei. Então Saul fala, mas você está maluco? Você é um pastor, você nem é nenhum guerreiro, você nem sabe o que você está fazendo. Ele falou assim, eu tenho defendido o meu rebanho contra leões e lobos, ou leões e ursos. Eu sei muito bem o que estou fazendo. E o que acontece? Que Saul então fala, então tudo bem, será que você decide? Então, por favor, utilize a minha armadura, use a minha armadura. E ele olha, esse guerreiro olha para ele e fala assim, não, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Então ele vai, se abaixa, pega 5 pedras, coloca na sua bolsa de pastor, vem com seu cajado numa mão e afunda a arma tão comum naquela época, descendo a ladeira, descendo o morro em direção ao vale de Elá, onde o outro guerreiro lá o espera. E o que acontece é que esse grande guerreiro, Golias, começa a insultar o guerreiro que vinha em sua direção e diz, quem é você que me insulta, que vem com bastões? Mas Davi só tinha um bastão. Quem é você que vem com bastões? Eu vou alimentar as aves do céu e os bestas do campo com a sua carne. E o que acontece é que Davi simplesmente coloca a pedra na funda, roda fundo e termina a batalha. Com um simples golpe, acabou a batalha. E o que acontece é que, até hoje, nós continuamos dizendo que Davi é o azarão, ou seja, que Davi não teria nenhuma chance de enfrentar esse grande guerreiro que tinha espadas, lutas, armadura, escudo. E Davi era só um pastor. E a gente continua dizendo que Davi é só o azarão. Mas acontece que estudos forenses mostram que a funda de Davi podia dar 6 a 7 voltas por segundo e a pedra lançada da funda atingia uma velocidade de 35 metros por segundo e que o poder de parada equivale a uma arma de uma calibre 45, uma arma de uso militar que tem um poder de parada incrível. E não só isso, as pedras do Vale do Elá têm uma característica geológica específica. Elas são feitas de sulfato de bário, o que aumenta mais ainda a densidade da pedra, tornando essa pedra mais letal. E outra coisa importante é que a precisão era incrível. Estudos históricos mostram, levantamentos históricos, na verdade, mostram que os pastores que utilizavam a funda conseguiam uma precisão de até 150 metros. Eles conseguiam abater pássaros em pleno voo usando a funda. E mesmo assim, a gente continua dizendo, a funda é tudo que Davi tem. E Golias? E o gigante Golias, o estudo forense de uma universidade dos Estados Unidos fez um levantamento e disse que realmente que Golias tinha em torno de 2 metros, 2,40 metros, até talvez 2,50 metros. E que só existe uma condição que pode criar um gigante desse tamanho. E acontece que isso se dá por conta de um tumor na hipófise que aumenta a secreção de GH e provoca uma condição chamada gigantismo. E o gigantismo, a pessoa começa a crescer tanto de forma desordenada, crescem as extremidades, queixo, nariz, mãos, pés. Então, na verdade, o que eu quero chamar a atenção é que Golias era grande por causa de uma doença. Tanto que esse tumor, como ele fica no meio do cérebro, bem em cima da hipófise, ele comprime o nervo óptico, o que causa uma condição chamada diplopia, ou seja, visão dupla. E então Golias diz, quem é você que vem com bastões, quando Davi só tinha um bastão. E outra coisa, Golias não tinha a menor intenção ou capacidade de avaliar que Davi não vinha disposto a um combate homem a homem, porque ele não tinha escudo, não tinha espada, não tinha nada, ele tinha apenas uma funda. E se Golias fosse realmente esse grande guerreiro, seria muito fácil se defender de uma pedra. Mas ele não fez, ele não teve condição de reação. O que eu quero chamar a atenção é que talvez a maior força de Golias seja a sua maior vulnerabilidade. O seu tamanho, toda a sua força provinha de um tumor, de uma doença no cérebro. E existem passagens históricas que contam que Golias precisou de auxílio e durante todo o seu caminho até chegar ao Vale de Elá, ou seja, ele precisou de escolta, ser assistido, porque ele não tinha condições de caminhar por conta da doença, ele tinha limitações. E outra coisa
é que nem tudo é o que parece, ou seja, eu digo para você que você está totalmente preso nessa visão, nessa percepção de realidade estreita, causado por essa limitação e impedimento que você enxergue a realidade como ela é, ou seja, todo o seu cérebro se ajustado a enxergar ou perceber a realidade através das suas crenças fortes e firmes, e você está arraigado nesse ponto de vista, e é isso que traz sofrimento. A gente chama isso de reificação, ou seja, e além disso, viés cognitivo. Você está preso a conceitos tão rígidos dentro de você e talvez conceitos que não façam o menor sentido. Você tenha aprendido isso na escola, através dos seus pais, da sua família, e talvez você não sinta pertencendo a esse local que você vive, mas você mesmo assim traz esses conceitos rígidos que, na verdade, impedem você de viver uma vida de alegria, uma vida plena, uma vida com sentido. Então, a funda é tudo o que você precisa. Ou seja, você já tem tudo o que você precisa dentro de você. Você não precisa de nem mais um curso. Você não precisa de movimentos extraordinários. O que você precisa é voltar para casa. Você já nasceu um ser humano completo. Você é perfeito do jeito que você é. O que você precisa fazer é se reconectar com a sua história e parar de uma vez por todas, de ficar arrumando obstáculos que sejam justificando que você não consegue se mover, porque talvez todos esses grandes obstáculos ou impedimentos que você tem à realização da sua vida incrível, sua vida extraordinária, sejam apenas um grande gigante surdo, cego, manco, talvez criado por essa mente acelerada que te traz tanto sofrimento. Eu gostaria que você refletisse sobre isso um pouco. Enquanto você vem vivendo uma vida de projeção, projetando coisas que talvez nunca aconteçam. Talvez você esteja sofrendo pela ansiedade. Talvez o que você sinta, pelo que você sente ansiedade, talvez nunca vá acontecer. E eu te convido para você tomar essa consciência agora, que você precisa voltar para casa. E aí aquilo que eu falei que a doutora Regina Pelle fala, que, em certo sentido, nós aprendemos com o passado que prever para o futuro. E somente depois vivemos o futuro que esperamos, ou seja, o nosso futuro é basicamente uma repetição do nosso passado. Por quê? Porque mesmo antes dos eventos acontecerem, o cérebro já fez uma previsão sobre o que é mais provável acontecer e coloca em movimento a percepção e o comportamento, emoção e respostas fisiológicas e formas interpessoais de relacionamento que melhor se encaixam com o que é previsto. E aí acontece que você está preso nesse modelo neurológico que cria toda essa repetição de sofrimento na sua vida. E você não consegue sair disso sem a ajuda de um profissional, sem a ajuda de um especialista. E por isso que eu te convido para que você possa fazer parte dessa comunidade que está disposta a voltar para casa. E o que tem de especial nessas pessoas? Pessoas que realizaram o seu propósito. Malala, Martin Luther King, Mandela, Mahatma Gandhi, Madre Teresa, Dalai Lama, pessoas que vivem uma vida completamente alinhadas com a sua vida. Gandhi foi morto por defender a sua causa. Malala foi vítima do Estado Islâmico, do Talibã, porque ela lutava contra a falta de educação, porque o Talibã destruiu os livros na cidade dela, e ela preferia morrer do que viver uma vida sem valores, ou seja, sem educação. E acontece que ela tomou vários tiros. Luther King morreu por aquilo que ele acreditava. Nelson Mandela passou anos no exílio e nunca, em nenhum momento, desistiu ou teve a sua postura mental, seu mindset modificado. Muito pelo contrário, ele achou nisso um otimismo, um momento que ele pudesse se preparar para fazer o que ele fez. Madre Teresa dedicou sua vida aos pobres, aos doentes, uma pessoa que a representação talvez da pureza no mundo. Dalai Lama, uma pessoa incrível que não quer que você seja budista, ele quer que você apenas possa cultivar a compaixão e que você esteja livre do mal, do sofrimento. É isso que ele deseja que nós possamos. Ele é um dos grandes influenciadores dos neurocientistas americanos, tanto em Harvard como no Wyoming. Ele existe, inclusive, não sei se você sabe, uma ciência contemplativa, onde o Dalai Lama ele dá palestras anuais, é um encontro anual dos maiores neurocientistas da humanidade, e todos se inspiram
pelo Dalai Lama, porque o Dalai Lama diz que eles deveriam utilizar a ciência para provar que o amor é muito mais potente que qualquer outra forma de manifestação de relacionamento, ou seja, que a compaixão é fundamental para o ser humano, e são pessoas que vivem essa vida de propósito. E agora eu queria te fazer um convite. Se você puder, pega um lápis, uma caneta, um pedacinho de papel, e você vai escrever agora, um pouquinho junto comigo. Eu vou te dar um tempo, 3 minutinhos basicamente, para que você possa responder a construir o seu futuro ideal. Quem é você e o que você está fazendo daqui a 5 anos? Como você está se sentindo daqui a 5 anos? E como estão seus relacionamentos com outros daqui a 5 anos? Eu vou te dar 3 minutos para você escrever. É um exercício de visualização do seu futuro ideal. E eu realmente te encorajo para que você veja um futuro que você nunca viu antes. Um futuro que seja projetado a partir da conexão com a sua essência. Depois de tudo isso que eu falei, volta para casa. E de dentro do seu coração, você cria esse futuro extraordinário. Eu te convido para que você se libere de todas as visões anteriores e escreva realmente aquilo que faz sentido para você, aquilo que você sempre se viu fazendo desde pequeno. Abandona a sua mente por uns instantes, se conecta com essa emoção. Eu sei que você pode. E aí, então você pode ir encerrando e depois você pode continuar em outro minuto, em outro momento. Mas o que eu quero dizer é que você pode realmente ter uma vida totalmente diferente se você for capaz de visualizá-la e se você for capaz de manter esses alinhamentos. E é isso que eu quero que fique bem claro para você. Essa mudança de paradigma, ela está disponível a partir desse alinhamento e da visualização desse futuro extraordinário. E o próximo passo é a construção da resiliência. Ou seja, coisas ruins vão acontecer, você vai falhar muitas vezes na sua vida, e resiliência é a capacidade de você se recuperar prontamente diante das adversidades. E o que acontece é que existem 3 passos, basicamente, para o desenvolvimento da resiliência. Primeiro, a gente chama de calma interior, e é basicamente dado pela prática de mindfulness. Ou seja, criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Quem vem acompanhando sabe que eu falo sobre o que é escrever na areia. Escrever na areia, não reagir de forma totalmente emocional. O segundo passo, então, é cultivar a resiliência emocional.
Ou seja, perceber que o sofrimento, a alegria, o fracasso, o sucesso são eventos comuns dentro da humanidade. Pessoas sofrem, pessoas ficam felizes, pessoas fracassam, pessoas têm sucesso o tempo todo. E o que acontece é que nós devemos apenas cultivar o que a gente chama de equanimidade, ou seja, nem apego, nem aversão. É como se fosse um equilíbrio entre a nossa relação com aquilo que acontece no meio externo. Nós apenas percebemos como se tudo fosse passageiro. Até o fracasso é passageiro, até a alegria é passageira. E o que acontece é que você deve ficar naquele momento, então, essa equanimidade produz resiliência emocional. Ou seja, a partir do momento que eu posso realmente justificar de forma consciente o que eu estou acontecendo e usar isso como se fosse um incentivo, dizendo que o que eu estou passando as pessoas também passam, ou criando uma condição chamada humanidade comum, ou até realmente não tendo apego e aversão àquilo que acontece, mas simplesmente podendo experienciar. E aí surge o terceiro ponto, que é a resiliência cognitiva. A partir dessa experiência, não ser boa nem ruim, eu posso ver um ponto positivo, ou seja, eu sou otimista com relação àquilo que acontece. E toda vez que eu cultivo otimismo, eu estou podendo ressignificar os eventos que acontecem na minha vida. Então, esses são os 3 passos: calma interior, resiliência emocional e resiliência cognitiva. E eu queria deixar bem claro que isso é resiliência, ou seja, coisas ruins vão acontecer e você deve estar pronto para não se afogar quando essa tempestade chegar. Você vai ter que estar claro na sua mente que você tem a possibilidade de passar por isso e tudo que você precisa fazer é esperar a tempestade passar, porque ela vai passar. O que você não pode fazer é afundar quando vier essa onda. Então, Mindfulness surge como essa boia, sabe, de salvação que impede que você se afunde nessas emoções, nessas águas das emoções, que você se perca totalmente. Mindfulness te dá tranquilidade, te dá essa capacidade de conectar com seus valores, para que você entenda que você está no caminho certo. Então, você vai ter sempre uma bússola de orientação. E então, esses são os 6 passos para voltar para casa. Mindfulness, produzindo autoconsciência, produzindo autogerenciamento, alinhamento, visão, resiliência, e aí você consegue voltar para casa, ou seja, está conectado com esses valores mais importantes, que são importantes para você. Então, o que eu quero dizer é que você pode fazer isso, existe um método para que você faça isso, que você tenha existe um método para você fazer isso, um método científico. Existem milhares de estudos hoje falando sobre como o Mindfulness produz neuroplasticidade, modifica a nossa rede neuronal. Ou seja, é possível para você também viver essa vida de propósito. Eu quero que você entenda o quanto você tem sofrido por viver afastado daquilo que você acredita, por ter uma vida mediana, talvez até uma vida de sofrimento incrível, porque você não está alinhada com seus valores, porque você não tem propósito, você não faz o que você ama, você está jogando o seu tempo fora, a vida está passando, você está desperdiçando a sua vida. Eu te digo que é possível, que você pode fazer isso. E existe todo um caminho, existe o sofrimento, mas existe um caminho que leva à cessação do sofrimento. É isso que eu quero te convidar para que você faça parte disso. E essa proposta de Mindfulness, de volta para casa, surge, na verdade, para que você possa viver o seu sonho realmente. O seu sonho é uma vida com sentido. Todas as pessoas buscam isso, uma vida alinhada com esses valores, uma vida de felicidade, livre desse sofrimento emocional, desses transtornos incríveis que nós vivemos hoje, sofrimento, angústias, o coração apertado, pessoas que têm dor de cabeça, as pessoas chegam no trabalho e já começam a passar mal, pessoas que têm dor no estômago, diversas doenças desenvolvidas realmente por essa desconexão. Eu te convido para que você possa fazer parte disso. E Mindfulness, esse programa de Mindfulness, Volta para Casa, vai te ajudar a lidar com o seu sofrimento para que você resolva todas essas dores que você tem. Essa dor de ansiedade, síndrome do pensamento acelerado, depressão. Mindfulness é uma forma perfeita para você lidar com esses sofrimentos emocionais. Fora os sentimentos físicos. Eu tenho exemplos de pessoas que têm dores físicas, né? Eu e a Universidade de Harvard tem estudos mostrando que pessoas que têm doenças crônicas melhoram a dor, melhoram a sua relação com a dor após a prática de Mindfulness,
de 8 semanas. Então, você pode realmente mudar a sua condição de vida, você pode melhorar a sua mente, você pode melhorar a sua atenção, você pode viver uma vida totalmente diferente, uma vida que você merece viver. E a forma que eu quero apresentar Mindfulness é esse programa de Mindfulness de Volta para Casa. É um programa online onde nós vamos encontrar todos os dias de manhã, todos os dias da semana, nós estaremos em contato. E por quê? Porque as pessoas desistem de meditar, todas elas são muito entusiasmadas. Então, sempre depois do meu curso, elas estão super entusiasmadas para meditar. Mas o que acontece é que elas não conseguem sustentar a prática. E eu sei que existem obstáculos. Sei que existem obstáculos que te impedem de começar e obstáculos que te impedem de continuar. Eu recebo várias mensagens todos os dias. Hoje eu estou fazendo um programa de 21 dias, um desafio de manhã, às 6 horas da manhã, e as mensagens que eu recebo são de pessoas que não são capazes de se concentrar, pessoas que são tomadas pela ansiedade e não conseguem sustentar nem 2 minutos de prática. E se você faz parte desse grupo, eu posso te ajudar. Pessoas que a mente não para, o pensamento acelerado, pessoas também que sofrem de depressão, pessoas de isolamento, pessoas que não têm como, sofrem de problemas de memória, vários problemas, e a gente tem como resolver isso através dessa prática de Mindfulness. É claro que não é só Mindfulness, é todo um conjunto, acompanhamento. Você vai estar comigo junto durante 1 ano para que eu te dê suporte nessa prática, que você realmente faça parte de uma comunidade e que você seja assistido, que você não vai desistir da prática da meditação. Ou seja, você vai ter eu vou te oferecer todo um suporte para que você sustente a sua prática, você comece e sustente a sua prática. E aí você vai poder desenvolver as capacidades emocionais ou competências emocionais, que vão ser o que a gente chama de fatores suaves, ou seja, que surgem esses fatores suaves para que você possa, que são habilidades emocionais para que nós relacionemos com o sofrimento de forma mais específica, ok? E a minha equipe e eu, de forma intencional, ou seja, intencionalmente, desenhamos esse programa para você, pensando em cada obstáculo, em cada problema que você possa ter, para que você realmente tenha suporte, você se sinta acolhido dentro dessa comunidade que nós estamos criando, ok? E eu sei que o seu sonho é viver uma vida de propósito. E eu sei que isso não é fácil, mas eu te garanto que é possível. É possível também para você, como já foi possível para várias pessoas, vários alunos meus já transformaram suas vidas, ok? E eu queria dizer que as pessoas têm me pedido muito isso, então o que vai acontecer é que eu vou falar mais sobre essa oferta na segunda-feira, quando eu vou lançar esse produto. Então, na segunda-feira eu vou lançar e vou deixar o carrinho aberto por 4 dias apenas, segunda a quinta-feira, ok? E se existir alguma dúvida, eu vou ter todo o prazer de esclarecer tanto dúvidas sobre o conteúdo que eu apresentei, como dúvidas sobre o programa de uma forma geral. Eu acho que vai ser muito legal. E ainda dá tempo de você participar. Dá tempo. E se você rolar a barrinha dessa página lá para baixo, você vai ter um lugarzinho para você deixar as dúvidas e os depoimentos. E lá, de novo, você vai poder olhar. Algumas pessoas te deixaram os depoimentos, mas eu quero dizer que são depoimentos muito pequenos dos benefícios que eu tenho, dos outros depoimentos que eu tenho. Não cabe todos os depoimentos que eu tenho recebido. E se você quiser saber mais, você pode me acompanhar. Esteja comigo, me acompanha no Instagram, e divulga, chama seus amigos para praticarem. Amanhã, às 6 horas, a gente vai ter nossa live, e eu estou realmente comprometido em te ajudar nesse processo, para que você volte para casa e viva uma vida cheia de propósito. Você também pode, assim como muitas pessoas fazem, ok? Eu queria muito te agradecer por estar me acompanhando, por ter assistido essa live. Foi uma live longa, um vídeo longo, mas eu fiz questão de trazer todo esse conteúdo para você. Então, não perca, segunda-feira vai ver esse lançamento e o carrinho vai ficar aberto só por 4 dias, ok? Muito obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau.